Olá, galerinha do Pré-ENEM Digital, aqui é a Ana Paula, professora de Química, e hoje eu trouxe mais um vídeo na sessão Caiu no Enem, e o tema escolhido foi soluções, que é um tema recorrente, que ele aparece de diferentes formas, mas hoje especificamente eu trouxe como determinar a concentração a partir da concentração comum e da concentração molar. Então, trouxe algumas questões para a gente relembrar esses cálculos. Só para poder também revisar alguns conceitos importantes, né? Uma solução nada mais é que uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Então, eu vou misturar duas substâncias e uma vai se dissolver na outra. Por quê? Uma mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase. Se uma substância vai se dissolver na outra, uma solução ela é formada pela junção do que nós chamamos de soluto e de solvente. Quem é o soluto numa solução? A substância que é dissolvida. O solvente, a substância que dissolve o soluto. Na maioria dos casos, o solvente será a água, porque a gente trabalha com soluções geralmente aquosas, beleza? E a junção, então, do soluto e do solvente irá formar a nossa solução, ok? E aí, uma solução, ela pode ser analisada a partir da relação entre a quantidade de soluto presente naquela minha solução. Isso está aí relacionado com o cálculo da concentração das soluções, beleza? Então, a concentração de uma solução, ela pode ser determinada de diferentes maneiras, a partir da concentração comum, que relaciona a quantidade de soluto em massa, ou a partir da concentração molar, que relaciona a quantidade de soluto em mol, e ambas relacionam a quantidade de soluto com o volume da solução, certo? E nós temos outras maneiras, ou relacionar massa do soluto pela massa da solução, volume do soluto pelo volume da solução, e assim por diante. E aí, trazendo especificamente para a concentração comum, nós temos, por definição, que ela é calculada relacionando a massa do soluto que está dissolvida em determinado volume da solução. Em outras palavras, para calcular a concentração comum, basta dividir a massa do soluto pelo volume da solução. E qual é a unidade, né, que a gente expressa a concentração comum? Nós sabemos que a massa ela é medida em gramas, miligramas, quilogramas, tonelada, mas na maioria dos casos, a massa do soluto ela vai estar sendo apresentada em gramas e o volume da solução em litros. Então, geralmente, nós encontramos o volume, a concentração em gramas por litro. Então, se eu determino a concentração e chego no seguinte valor, 5 gramas por litro, o que esse valor significa para nós? Que nós temos 5 gramas de soluto em 1 litro de solução. Esse é o significado. E entender o que essa expressão representa, né? Facilita no cálculo utilizando regra de 3, porque solução a gente consegue resolver por meio da regra de 3. Então, como eu disse, geralmente a concentração comum é expressa em gramas por litro, né? Então, a gente vai ver em muitas questões dessa maneira, mas ela também pode ser indicada em miligramas por litro, gramas por ml, miligramas por ml. E aí vai depender da questão, o que ela pedir. Então, eu tenho que observar, porque às vezes eu preciso converter algumas medidas, certo? Então, eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2012, que traz aqui um quadro que apresenta diferentes bebidas
e traz qual foi o volume dessa bebida e a quantidade média de cafeína presente nessas bebidas, né? Então, o quadro aqui vai apresentar o teor de cafeína em diferentes bebidas, certo? Então, quais foram as bebidas? Café expresso, café filtrado, chá preto, refrigerante de cola e chocolate quente. Cada bebida foi analisado um volume diferente para cada bebida. 80 ml para o café expresso, 50 para o café filtrado, 180 para o chá, 250 para o refrigerante e 60 para o chocolate quente. E aí foi medido então a quantidade de cafeína nesses volumes. Então, foi encontrado 120 miligramas de cafeína no café expresso, 35 no café filtrado e assim por diante, pelos dados apresentados. Na análise do quadro, conclui-se que o menor teor, observa essa informação aqui, então, o menor teor de quem? De cafeína por unidade de volume está presente no. Cuidado, porque essa questão ela vem na forma de uma pegadinha. Porque se eu ver aqui, ele quer saber que tem a menor quantidade de cafeína. Aí, se eu vir aqui e analisar, né, e falar assim, então é o chocolate quente que tem a menor quantidade, eu vou errar a minha questão. Por quê? Porque ele quer saber o que tem menor teor de cafeína por unidade de volume. Os volumes analisados não foram iguais. Se os volumes tivessem sido iguais, aí sim bastava analisar a massa. Aqui eu tenho volumes diferentes, logo eu preciso encontrar a relação em massa para um volume específico. Então, se eu quero encontrar o menor teor de cafeína e a quantidade de cafeína foi dada em miligramas, eu vou descobrir quantas miligramas eu tenho nesse volume. Foi dado em ml? Posso analisar em ml mesmo. Então, eu vou encontrar quantas miligramas de cafeína vai ter em cada ml. E como que eu resolvo isso? Simplesmente dividindo a massa de cafeína encontrada pelo volume. Então, aqui, ó, no café expresso, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 120 por 80. Dividindo 120 por 80, a gente encontra aí um valor de 1,5 miligramas por ml. Essa divisão podia fazer simplificando, né? Vou andar mais rápido aqui para não ficar um vídeo muito extenso. O que eu fiz? Dividi 120 por 80. Cheguei na relação 1,5. Já o café filtrado, eu vou fazer o quê? 50. Acho que eu vou mudar a cor, que acho que fica melhor. Vou pegar agora o café filtrado. O café filtrado encontrou o seguinte valor: 35 miligramas num volume de 50. Dividindo 35 por 50, nós chegamos num valor de 7, miligramas por ml. Beleza? Agora vamos analisar o chá preto. O chá preto encontrou 45 miligramas em 180. Ok? Então, aqui eu encontrei o valor de, se fizer a divisão, 0,25 miligramas por ml. Beleza? Vou agora resolver aqui para o refrigerante de cola. Refrigerante de cola encontrou um valor de 80 miligramas em 250 ml. Fazendo essa divisão, nós chegamos num valor de 0,32 miligramas por ml. Aí ficou faltando aqui o chocolate quente. O chocolate quente, a relação é qual?
25 dividido por 60. Fazendo essa divisão, a gente encontra 0,42 miligramas por ml. Aí ele pergunta, qual que tem o menor teor? Agora eu encontrei qual que tem o menor teor por unidade de volume. Por quê? 1,5 miligramas é quanto eu tenho de cafeína no café expresso para cada 1 ml de café expresso. 0,7 miligramas para cada 1 ml. 0,25, 0,32, 0,42. Então, qual que tem o menor teor? O que tem o menor teor é o chá preto, que ele tem apenas 0,25 miligramas para cada 1 ml, beleza? Então, simplesmente dividir massa por volume e chegou aí nessa relação. Outra forma de determinar a concentração das soluções é por meio da concentração molar, que indica, então, quantos mols de soluto está presente em 1 litro da solução. Então, aqui, diferente da concentração comum, que podia ser qualquer volume, na concentração molar, sempre a quantidade de soluto vai estar em mol, número de mol, dividido pelo volume, que sempre vai ser dado em litros. E aí eu vou encontrar a concentração em mol por litro, ou seja, quantos mols de soluto está presente em 1 litro de solução. Aí eu trouxe aqui uma outra questão, essa agora de 2010, que também pede para calcular a concentração de uma solução. Ó, dando a dica aí, né, para ganhar tempo para resolver as questões, nas questões de química sempre vem aqui no comando. O comando é a parte que está bem próxima aqui das alternativas. Então, o comando dessa questão é: suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, massa molar igual a 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, olha aqui. Observa que o texto inicial aqui eu não preciso, porque tudo que ele pergunta eu consigo tirar desse comando principal, certo? Então, vamos novamente interpretar os dados. Ele disse assim: suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, que tem massa molar de 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml do líquido, ou seja, para uma xícara que tenha 50 ml de café. Ele pergunta o seguinte: qual a concentração final? Então, ele está pedindo concentração em mol por litro de sacarose nesse cafezinho. Ou seja, a sacarose vai ser o meu soluto ali presente que eu quero analisar. Então, observa aqui que ele quer saber quantos mol por litro nós temos. Ou seja, ele quer saber a concentração molar. O que ele me deu de informação? Primeiro, ele me deu a massa da sacarose. Ele diz que ele tem uma massa de 3,42 gramas de sacarose. Foi dado também a massa molar, que nós representamos então como emão, 342 gramas por mol. Ou seja, ela diz que em 1 mol de sacarose eu tenho uma massa de 342 gramas. Ele deu também o volume do cafezinho que foi adoçado, que foi de quanto? 50 ml. Por que ele me deu o volume aqui mesmo? Porque ml é a unidade de medida de volume. E ele quer saber quantos mols tem em 1 litro.
Então, olha aqui, já começa a primeira informação. Ele me deu o volume em ml. Então, nos cálculos, eu preciso transformar para litro. Já vou fazer isso. Como é que transforma ml para litro? Basta dividir por 1000, ou seja, 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros. Beleza? Primeira informação. A segunda, agora, eu preciso fazer algumas relações. A primeira é, se eu quero saber quantos mols eu tenho em litro, a primeira coisa que eu preciso saber é quantos mols de sacarose eu tenho, certo? Nessa massa de 3,42. Como que eu faço? Regra de 3, esquece fórmula. 342 gramas de sacarose é o que eu tenho em 1 mol. A massa que foi utilizada, 3,42 gramas, massa de base de massa, vai corresponder quantos mols? X. Então, eu vou fazer aqui a minha multiplicação cruzada, né? Resolver a minha regrinha de 3. 342 que multiplica x é igual a 3,42 vezes 1. Resolvendo, a gente chega num valor aí de 0,01 mol de sacarose. Beleza? Então, o que eu descobri? Que 3,42 gramas é a mesma coisa que 0,01 mol de sacarose. Agora sim, eu consigo relacionar, beleza? Como que nós vamos relacionar? Eu quero descobrir aqui, ó, o Y, quantos mols eu tenho em 1 litro. Eu sei que, pelos dados, para adoçar o cafezinho, utilizou 3,42 gramas de sacarose nesse volume aqui. Então, eu posso dizer o seguinte, que eu tenho 0,01 mol, não é? 3,42 não corresponde mol, dissolvido em 0,05 litros de cafezinho, certo? Ele quer saber quantos mols, aqui então, Y, nós temos em 1 litro, porque a concentração molar diz quantos mols para cada 1 litro. Então, faço a multiplicação cruzada e aí eu chego no seguinte valor, 0,2 mol por litro. Logo, resposta correta, letra B. Bom demais. Outra questão é do Enem de 2015, que também pede a concentração molar. Ó, o comando, vamos lá no comando. Considerando que a xícara descrita, então ele descreveu uma xícara, então isso indica, ó, isso dá indícios que eu vou ter que voltar lá no enunciado. A xícara descrita contém um volume de 200 ml, então já vou anotar essa informação. A concentração em mol por litro, ou seja, quantos mol por litro nós temos de cafeína nessa xícara, certo? Então, que xícara é essa? Eu vou ter que ler lá no enunciado. A cafeína é um alcaloide identificado como 1,3,7 trimetilxantina, massa molar igual a 194 gramas por mol, então já peguei outra informação. Sempre que for pedir concentração molar, se for dada a massa, eu preciso da massa molar, cuja estrutura química contém uma unidade de purina conforme representado. Esse alcaloide é encontrado em grande quantidade nas sementes de café e nas folhas de chá verde. Uma xícara de café contém, em média, 80 miligramas de cafeína. Então, a massa de cafeína é quanto? 80 miligramas. E ele quer saber, então, quantos mols por litro eu tenho de cafeína nessa xícara, certo? Então, ele quer saber a concentração molar.
Qual é o primeiro passo? Converter gramas para mol, ok? Mas antes disso, vamos lá. Ele disse que a massa dada foi de 80 miligramas. A massa molar está o quê? Em gramas. Então, eu preciso transformar miligramas para gramas. Como é que transforma? Divide por 1000 e aí eu chego em 0,08 gramas. Sempre para transformar massa para mol, a massa precisa estar em gramas. Aí sim eu consigo fazer a conversão. De que maneira? Ó, 194 gramas eu tenho em 1 mol. 0,08 gramas vai me dar quantos mols? X mol. Se fizer as multiplicações aí, eu chego num valor de 0,0004 mol. Então, eu sei que essa xícara de café contém essa quantidade de cafeína, ok? Só que eu quero saber quantos mols eu vou ter sempre para 1 litro. Aí, agora eu vou fazer uma outra regrinha de 3. Antes de ir para a regrinha de 3, eu preciso encontrar em mol por litro. O volume está em ml, também preciso converter. Divide por 1000 e chega num valor de 0,2 litros. Agora sim, eu consigo fazer os devidos cálculos para determinar a concentração. Vamos lá? Nós temos nessa xícara esse volume. E quanto de cafeína eu tenho? 0,004 mol dissolvido em 0,2 litros. Quantos mols? X, não, vou chamar de Y, fica mais bonitinho, né? Quantos mols nós temos em 1 litro? Então, olha aqui, observa no cálculo da concentração molar. O número de mol do soluto analisado vai estar para o volume que está sendo analisado. 1 litro vai estar para a minha incógnita. Multiplico cruzado. E quando eu fizer a divisão, eu vou chegar em 0,02 mol por litro. Bastante cuidado, ó. Se eu não tivesse olhado direito, eu poderia já marcar aqui, ó. Mas por que que não? Porque ele está pedindo em quantos mols tem em 1 litro. Logo, a resposta B é a correta. Beleza? Pessoal, eu espero ter ajudado. A aula hoje também um pouco mais extensa, mas é um tema importante, vale a pena dar uma revisada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.